Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o primeiro vídeo do canal da série Tirando Dúvidas dos Iniciantes. E a gente pegou algumas perguntas mais pertinentes dos iniciantes e resolvemos explicar aqui para vocês de uma forma mais simples e objetiva possível. Então, a primeira dúvida foi o seguinte: por que eu não posso ativar um MST da minha mão no turno do oponente? Então, vamos lá. Bem, então, basicamente do jeito que o jogo foi construído, cada carta entre as spells e traps, elas têm funções específicas. A função das spells é ajudar o seu próprio turno, então elas normalmente só podem ser ativadas durante o seu próprio turno, enquanto que a função das armadilhas é ser ativada no turno de ambos os jogadores para atrapalhar o jogo dele. Então, isso faz com que armadilhas de maneira geral possam ser ativadas no turno de ambos os jogadores e as spells sejam restritas somente ao seu turno. No entanto, existe um tipo específico de spell, que são as spells rápidas, que tem esse símbolo aqui de um raio. E esse símbolo diz que, desde que elas estejam setadas no campo, elas podem ser ativadas no turno de qualquer jogador. Só que a condição é justamente essa: elas têm que estar setadas no turno para que elas possam se comportar como armadilhas e serem ativadas no turno dos jogadores. Como a MST na mão ela não estará setada, ela não ganha esse bônus de poder ser ativada no turno dos jogadores, mesmo ela tendo o símbolo de raio. Precisaria já estar no campo para isso. Ok. Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Bom, a segunda pergunta ela é sobre a mecânica pêndulo e como é que ela funciona. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Bem, então, pêndulos são monstros que você tem duas opções de como jogar eles em campo. Você pode jogá-los como monstros normais, como você jogaria qualquer outro monstro em campo, ou você pode jogá-los na zona de mágica e armadilha, por isso que metade da casca é verde. E ao jogá-los na zona de mágica e armadilha, nas últimas aqui, você ganha o direito de fazer a invocação pêndulo. A invocação pêndulo ela acontece quando você tem duas cartas pêndulo em campo, nas zonas de mágica e armadilha, e o número das escalas delas permite que você faça invocação de monstros da sua mão ou do seu extra deck, cujo nível esteja dentre os dois números daquelas escalas. Por exemplo, se eu tenho uma carta pêndulo com a escala 0, jogada na minha zona de mágica armadilha, e na outra escala eu tenho uma escala 9, significa que eu tenho as escalas de 0 a 9. Quais são os números que estão entre 0 e 9? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então isso significa que nessa situação eu posso invocar qualquer quantidade de monstros da minha mão, cujo nível seja entre 1 e 8. Então, por exemplo, aqui eu tenho um monstro de nível 5 e um monstro de nível 4. Como 4 e 5 são números que estão entre 0 e 9, eu posso declarar a invocação pêndulo e invocar os dois da minha mão. Os monstros pêndulo, quando eles deixam o campo, seja na zona de monstros, seja na zona de mágica e armadilha, ao invés de ir para o cemitério, que é o que cartas normalmente vão, eles vão para o topo do seu extra deck virados para cima. Por que isso? Porque quando você vai fazer a sua invocação pêndulo, além de poder invocar monstros da mão, você também pode invocar monstros pêndulos do seu extra deck, desde que, novamente, o nível deles esteja entre os dois números das escalas. Então, nesse caso, eu poderia declarar uma invocação pêndulo, invocando um monstro da minha mão, esse que é nível 5, e um monstro do meu extra deck, que é nível 4. E ainda, enquanto um monstro pêndulo está em campo, você basicamente ignora todo esse texto dele aqui da escala. Você ignora esse número de escala e ignora esse efeito. Ele se comporta como um monstro normal, com efeito aqui embaixo e ataque e defesa.
E quando ele está na zona de mágica e armadilha, você ignora toda essa parte aqui de monstro e só considera o número da escala dele e o efeito de mágica e armadilha aqui. Pronto, aí só para lembrar, né, que quando eles vêm fazer pêndulo do extra adicional, a gente só pode trazer dependendo do número de extra monsters zones que a gente tem, não é isso? A gente vai ver isso logo mais. Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima dúvida. Muitos iniciantes que estão começando agora, eles se deparam com um novo tipo de mecânica, que é a mecânica Link. Então, a gente vai fazer aqui um pequeno resumo de como é que a mecânica Link funciona, tá bom? Então vamos lá. Bem, então, monstros Link é a nova mecânica, como foi falada, e uma característica dele é que eles não têm pontos de defesa. Ao invés disso, eles têm esse valor aqui, que é chamado de Link Rating. E, basicamente, para invocar um monstro Link, você tem que cumprir 2 requisitos que estão escritos na carta. O primeiro requisito é a lista de materiais aqui. Esse do exemplo, precisa de 3 monstros Tindângulo para invocá-lo. E o segundo requisito é que a soma de monstros usados para invocar ele, a soma de materiais que você vai usar para invocá-lo, tem que ser igual ao valor aqui. Então, se esse monstro, por exemplo, o link dele é 3, link rating dele é 3, então você terá que usar 3 monstros. Aqui, por exemplo, esse monstro, ele é link 3, então você teria que usar 3 monstros. E a listagem de materiais dele é 2 ou mais monstros. Então, vamos usar esse aqui como exemplo. Vamos supor que eu tenho esses 3 monstros em campo e eu queira fazer invocação Link para poder acabar as explosões. Eu tenho que enviar os materiais ao cemitério, escolher o monstro do meu extra deck e colocar em campo. Para isso eu tenho que checar se esses materiais em campo cumprem os requisitos do monstro que eu quero invocar. O primeiro requisito é ser 3 monstros só. Então o primeiro requisito foi cumprido. O segundo é serem 2 ou mais monstros. São 3. Então, ao enviar esses 3 monstros, eu estou cumprindo ao mesmo tempo os 2 requisitos aqui. Então, eu invoco eles no extra deck, na zona de extra deck. E aí, vocês devem ter notado essas setas vermelhas aqui. Elas são as flechas Link. Elas servem para abrir mais setas, mais zonas no seu campo, onde monstros possam ser invocados do extra deck. Normalmente você só tem uma zona de extra deck no começo do jogo, onde você pode invocar monstros do seu extra deck. Os links eles servem justamente para que, uma vez que você invoque eles na Extra Monster Zone, a zona abaixo, que está sendo apontada, automaticamente ela pode ser usada para mais uma invocação do extra deck. Esse aqui, por exemplo, ele aponta para 2 zonas aqui embaixo. Então isso significa que enquanto ele estiver nessa zona, eu posso usar essas 2 zonas principais vezes a ponta para fazer mais invocações do extra deck também. Então a ideia é que você encha seu campo de monstros Link. Por exemplo, aqui teria esse, eu poderia invocar mais esse aqui, enviando mais 3 monstros, e esse aqui já aponta para o lado, significa que essa outra zona aqui eu já poderia invocar mais um novo monstro Link. Então é basicamente assim que eles funcionam. Bom, pessoal, então vamos para a última dúvida do vídeo de hoje, que é justamente sobre a velocidade das cartas. Nós sabemos, nós jogadores um pouco mais experientes, que certas cartas têm velocidades diferentes no jogo, coisas que os iniciantes talvez não saibam. Então a gente aqui vai falar um pouquinho sobre a velocidade de cada uma dessas cartas. Então, no começo do vídeo eu falei sobre você usar armadilhas no turno do oponente para responder as ações que seu oponente está fazendo, mas isso só é possível quando a carta que você está ativando tem a mesma velocidade da carta que está sendo ativada. Eu vou explicar isso com mais calma. Monstros, como esse aqui, o Matemático, por exemplo, cujo efeito é quando ele é invocado, você ativa o efeito dele e envia uma carta, um monstro de nível 4 ou menor para o cemitério. Efeitos de monstro, eles têm 2 tipos de velocidade.
velocidade 1 e velocidade 2. Como eu reconheço cada um? Monstros cuja velocidade é 2, vai ter aqui no texto deles vai ter o nome entre parênteses rápido. Se você encontrar esse nome, significa que é um efeito rápido que pode ser ativado no turno de ambos os jogadores e que tem uma velocidade 2. Todos os outros efeitos de monstro têm uma velocidade 1. O que isso significa? Significa que você não pode usar o efeito dele em resposta a nenhuma carta que o seu oponente esteja usando. Já na mesma categoria desse tipo de monstro que não tem um nome rápido, entra cartas de spell normal, que não tem nenhum símbolo, cartas de spell de campo, cartas de spell contínuas também, aquela que tem um símbolozinho do infinito. Nenhuma dessas você pode ativar no turno do oponente, nem em resposta a algo que ele faça. Basicamente você só pode usar elas no seu turno, na sua fase principal. Você não pode setar e ativar em resposta a uma armadilha que o oponente usou, ou em resposta a um efeito, não. Isso porque elas são a de velocidade 1, que é a velocidade mais lenta do jogo. Já as cartas que são de velocidade 2, que são as armadilhas, quaisquer armadilhas, e essas mágicas de raio aqui, que são mágicas rápidas, elas já podem, por serem de velocidade 2, elas já podem ser usadas em resposta a qualquer carta de velocidade 1 e a qualquer carta da mesma velocidade delas também. Então, caso seu oponente ative uma armadilha qualquer, por exemplo essa aqui, e você tenha essa no jogo setada, você pode ativar a sua em resposta dele, porque as duas têm a mesma velocidade. A mesma coisa se o oponente ativar uma carta de velocidade 1, você pode ativar qualquer armadilha ou mágica de raio em resposta à carta dele, porque a velocidade delas é superior a essas aqui. E existe ainda uma velocidade maior, que é a velocidade 3, essas aqui são 1, 2 e velocidade 3, que são as cartas de resposta, que tem esse símbolo aqui de uma seta. Cartas de resposta elas podem ser ativadas em resposta, como o próprio nome diz, a qualquer outra carta de qualquer outra velocidade e a qualquer outra carta da mesma velocidade delas, ou seja, em resposta a outra carta de resposta também. E por serem de velocidade 3, nenhuma dessas outras cartas tem a mesma velocidade delas, então nenhuma dessas podem ser usadas em resposta a uma carta de resposta. Apenas uma outra carta de resposta pode responder elas. Por isso que elas são bem poderosas, geralmente. Basicamente isso. Então, pessoal, essas foram as primeiras dúvidas que a gente está tirando aí do pessoal iniciante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente possa tirar, coloquem nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e também de se inscrever no nosso canal para ajudar a aumentar a nossa comunidade. Então a gente agradece desde já e fiquem atentos no canal que em breve teremos mais novidades. Até lá, pessoal!